Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nessa noite, com a ajuda de Deus, eu pretendo dar sequência às nossas meditações sobre fé. Essa é a 29ª semana. Olha que faz tempo, hein? Que nós estamos falando sobre fé. E possivelmente, quando eu terminar esta série, se Deus permitir, é o meu desejo, e se Deus permitir, eu pretendo falar sobre Jesus. Mas não vou falar propriamente da obra de Jesus, vou falar da pessoa dele. A maioria dos cristãos não conhece Jesus. Sabe que ele fez milagres, que ele tem poder, mas não conhece seus atributos, suas características divinas. E é uma pena, porque quando nós conhecemos uma pessoa quase que por inteiro, nós podemos ter mais confiança. E a nossa amizade, a nossa comunhão se torna mais estável. Quando você está diante de uma pessoa e não a conhece, você não se sente tão seguro. Você fica com medo de desagradar, você não sabe o que dizer, e você não sabe até que ponto você pode confiar. Então, eu gostaria de estar compartilhando essas coisas com vocês, sobre a vida de Jesus, porque nós só ouvimos pregações de milagres, e isso nós sabemos que ele faz, eu não tenho a menor dúvida disso, mas Jesus é Deus. Como eu sei que ele é Deus? Ele é onisciente, existem provas que ele é onisciente. Imagine, se nós servimos a um Deus onisciente, não é que nós não teremos medo, porque isso está dentro de nós, mas teremos muito maior capacidade de vencê-lo, vencer o medo, porque Deus, na sua onisciência, conhece todas as coisas, e isso é um grande mistério, isso é um nó que nós temos na lógica, no raciocínio, a onisciência de Deus. Antes que tudo aconteça, de bom e de ruim, ele já sabe. É complicado. Mas este não é o tema dessa noite. A fé é mais do que acreditar. Eu estou compartilhando com pessoas que, penso eu, querem conhecer melhor sobre este assunto. Há muitas distorções em relação à fé. A fé passou a ser sinônimo de positivismo. É impossível você dizer para qualquer pessoa, tenha fé. Você só pode ter fé naquilo que você conhece. Porque fé exige conhecimento. Sem conhecimento não existe fé.
Se você não meditar, você não consegue confiar em alguém. Se você não meditar sobre Deus, você não confia nele. É impossível. No entanto, não posso negar que Deus é muito bondoso, que muitas vezes Ele realiza coisas em nossas vidas e nos dá presentes, mesmo sem o entendermos muito bem. Mas, se você reparar, todas as vezes que Deus nos dá alguma coisa, Ele sempre colocará em nosso caminho alguém para nos elucidar acerca do que Ele nos deu, para que através do seu presente nós possamos conhecê-lo melhor. Então Deus coloca uma pessoa em nosso caminho, a fim de nos explicar quem é Deus naquela situação, por que Ele nos deu aquilo, qual deve ser a nossa atitude. Isso não vem em termos tão pedagógicos, teóricos, mas às vezes acontece numa conversa informal, e até mesmo numa reunião como esta, quando Deus acaba falando com a gente e nos ensina. Por exemplo, Deus te deu um filho. Você não entende muito bem sobre Deus. Você nem entende porque Deus dá uma criança, permite que uma criança nasça em uma família. No entanto, quando você se depara numa reunião como esta, de repente sai da boca do pregador ou de um mestre qualquer a razão da existência de uma criança, de uma vida dentro de casa. A quem de fato esta criança pertence? Qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Deus faz com que você encontre uma pessoa e se case com ela. E você dá graças a Deus que isso aconteceu. Mas você não aprendeu todo o conceito do que é um casamento. Nós temos um conceito mundano. E nós precisamos aprender os princípios divinos que regem a vida no lar. Eles não são complicados, mas são difíceis, porque eles desafiam o nosso orgulho, o nosso egoísmo e os nossos interesses pessoais. É assim que a fé trabalha. Você se casa e então alguém começa a mostrar para você como você tem que agir. Antes você era independente, você cobrava. Agora você tem que ter mais cintura. Você tem que ter mais jogo, mais balanço, mais calma. Você não pode querer as coisas sempre ao seu modo, porque você vai destruir sua família. Então, você tem que entender que quando você se une a uma pessoa, são duas personalidades. E se você ficar o tempo todo com cara feia, brigando, recriminando, fazendo pressão, vocês não chegarão a parte alguma. Vocês chegarão ao insucesso, a inúmeras tristezas, ao fracasso, à derrota, ao caos. Então não tente mudar a pessoa só pelo fato de mudar. Mude primeiro. Mude primeiro. Seja prudente com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus sentimentos. E então você se torna um instrumento que através do qual Deus pode alcançar seu parceiro, sua parceira, o cônjuge, a pessoa que você ama.
e que confiou para entregar sua vida lá, a ela. São inúmeras as experiências. Então a fé, ela não nos coloca diante de uma situação para que você simplesmente diga: Deus sabe, Deus pode, Deus faz. A fé nos coloca sempre dentro de um processo, de um caminho. Um processo que é um período de aperfeiçoamento, de preparação, a fim de que você ganhe traquejo, subsídios, conhecimento, tanto de Deus como da vida, como de si mesmo. Você descobre as suas limitações, a grandeza de Deus. A fé não leva você a determinar o que você quer. A fé sempre o leva a servir, a amar, a produzir atos elevados, características de Jesus: amor, paz, paciência, bondade, muita paciência, que em algumas versões antigas aparece a palavra longanimidade, palavra que hoje ninguém conheceria. Significa muita paciência, paciência sem limites. Então, isto é um processo. Produzir junto àqueles que estão próximos a expressão do caráter de Cristo. É isto que leva à fé. Quando eu vejo pessoas na televisão ou no rádio dizendo: agora você que está me ouvindo, se tiver fé, Deus vai te dar. É fácil, não é? É muito fácil assim, não é? Você educa o seu filho dessa maneira? Você chega para o seu filho e fala: se você tiver fé, você vai ser um bom moço. Não. Você diz: filho, você tem que andar desta maneira. Você tem que pensar desse modo. Você tem que agir dessa forma. Você explica. E ele olha para você e notará se você é ou não é um exemplo para ele. Porque se você exigir do seu filho algo que você não exige de si mesmo, ele vai te recriminar. Ele não vai te escutar. E ele notará que você está agindo como uma pessoa hipócrita. O relacionamento com a fé exige verdade, honestidade. Se eu falho com a minha esposa, eu tenho que voltar e pedir perdão. O mesmo da parte dela para comigo. Se eu falho com você, é a mesma coisa. Veja, se alguém começa a encher minha cabeça contra a sua vida, Jorge, o que a fé me diz? A fé não diz que eu devo ficar escutando e participar dessa conversa. A fé me diz: o que você está falando é grave. Então eu vou conversar com o Walter ou com o Jorge. E você vai dizer para ele o que você está dizendo para mim. Porque esse tipo de conversa está me jogando contra o meu irmão. E a Bíblia diz que isto Deus amaldiçoa. Qualquer um que faz isso é uma pessoa amaldiçoada. E vou dizer claramente a vocês: não faltam malditos aqui. E em qualquer parte, em qualquer grupo, em qualquer conjunto de pessoas, não faltarão malditos. Porque eles estão na igreja há muito tempo, mas eles não aprenderam a viver pela fé. Porque a fé não lhes ensina. Eles possuem a teoria, mas fugiram do processo. Você está se formando. O que é a escola, se não um processo?
Então, quando você sai da sua faculdade, formado, você já é o que pensa ser que é? Quem é? Não. Você vai entrar noutro processo. E nesse processo, você seja muito sábio. Aproxime-se de pessoas capacitadas. Não pense em iniciar ganhando muito, mas pense em iniciar sua carreira aprendendo muito. Porque quando você aprende, você vai alcançar uma base maravilhosa. Aí então, você perceberá que estará construindo alguma coisa sólida. Deus sempre age dessa maneira. Por que você acha que Deus nos deu Jesus? Se vocês seguirem o Walter, vocês todos vão para o inferno. No entanto, se o Walter seguir Jesus e ensinar as palavras de Jesus a vocês, vocês terão chances de irem para o céu. Algumas pessoas dizem, eu não sigo homens. Isso é a maior mentira que existe. Na obra de Deus nós temos que seguir homens, sim, mas homens de Deus. Mas seguir até que ponto? A Bíblia não diz para que nós nos entreguemos aos homens. A Bíblia diz que nós devemos observar esses homens, pois pelos seus frutos nós os conhecemos. Mas se nós não conhecemos a Deus, que frutos iremos observar na vida de um homem? Observar sua piedade, seus gritos, sua emoção, seus sentimentos, sua autoridade, sua eloquência, seu carisma. Isso é muito pouco, para não dizer nada, diante de Deus. Nós temos que observar a sua história, o que ele faz, o que ele fez, quais são os seus objetivos. É com essas pessoas que você tem que andar. Pessoas sérias, pessoas que lhe trarão uma soma de dignidade e de respeito, e também acrescentará à sua vida mais responsabilidade. A fé não é esse objeto obsceno, esse positivismo, essa filosofia de rua que está permeando por aí. A fé não é alguma coisa que você cria, não é algo que você é capaz de forjar, de criar, de acender. A fé é um dom que vem de Deus, para que você o siga, para que você se submeta a Ele. Portanto, quem não é submisso a Deus, não tem fé. É mentiroso e engana a si próprio. Portanto, a fé é mais do que acreditar. Esta é a terceira semana que eu falo sobre Moisés e sobre este homem. Quero compartilhar com vocês hoje em Hebreus 11, versículos 24 ao 27. Moisés e suas atitudes de fé. Versículos 24 ao 27 de Hebreus 11. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis, veja bem, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. E então, ele, repare, preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor, repare agora, sofrer o desprezo por causa do Messias,
do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. A semana passada eu li esse texto, mas vou dar outro enfoque hoje. O que nós pretendemos ver? Algumas coisas como estas daqui. A fé bíblica ou verdadeira, por que bíblica ou verdadeira? Porque a fé é um dom de Deus, não é algo que nós criamos, não é um pensamento de força humana, de pensamento positivo. Isso não é fé. Ela nos capacita a vermos quem realmente somos. Primeiro, a fé visa lhe dar o quê? Uma identidade. Ela visa dar a você uma identidade. Ela vai dizer quem você é. E também nos leva a considerar a nossa origem. E também o nosso destino, traçados por Deus. Precisa explicação disso? Então a fé diz quem realmente somos, ela nos leva a considerar a nossa origem e também o nosso destino futuro. Então, mais ainda, a fé bíblica ou verdadeira nos leva a colocar tudo o que somos e temos neste mundo em segundo plano. É isso que a fé faz. Primeiro ela diz quem você é. E quando você descobre quem é, você descobre aquele que está acima de você. Porque você é quem Ele planejou que você fosse. Então nós temos duas esferas sobre nós: a eternidade e o mundo. Quando a Bíblia usa a palavra mundo, eu já expliquei inúmeras vezes aqui a vocês. A palavra mundo não significa satânico, significa uma filosofia de vida, um mundanismo, uma filosofia de vida que se opõe à verdade divina e ao próprio Deus. Eles creem em Deus, creem, mas se opõem. Aqui em nosso meio, possivelmente, e creio que é verdade, há pessoas mundanas. Eles trouxeram uma Bíblia, eles oraram, cantaram, choraram enquanto cantavam. Porém, no dia a dia, o modo de vida que eles levam é contrário ao que Deus espera deles. Eles vivem longe da meta estabelecida por Deus e nem sequer se esforçam para chegar lá. Alguma dúvida? Isso é um mundo. Então o mundo, ele não está fora da igreja. O mundo está dentro da igreja também. Às vezes algumas pessoas dizem: nossa, mas você viu o que ela fez? Ou ele é da igreja, como pode? E daí?
Vai dizer que na sua casa todo mundo é perfeito? E se eu entrar na sua casa e olhar para a tua cara e falar, mas você pertence a essa família? Então você vai me perguntar por quê? Porque todo mundo é bonito e você é feio. Então, veja lá, esse tipo de critério é errado. Na verdade, nós descobrimos uma pessoa mundana pelo seu estilo, pelo seu modo, pelos seus frutos. Assim como nós descobrimos uma pessoa de Deus pelo seu modo, pelo seu estilo e pelos seus frutos. Não é o fato de frequentar uma igreja tradicional ou moderna, mas pelo que ela crê. Uma igreja, ela pode ser bonita, pode ter bastante enfeites, toda bem equipada, e pode ser mundana, ou não. Uma igreja pode não ter todos os aparatos, todos os equipamentos. Ela pode ser muito simples, e ela também pode ser mundana, ou não. Quem vai definir isso? É o líder? É a liderança? Se eles estão de fato comprometidos com a mensagem que Deus está dando. Eu posso transmitir a você uma palavra de Deus, mas se vocês líderes aqui não replicarem da maneira correta, vocês estarão sendo mundanos. Se vocês não se reunirem com pessoas e não replicarem da maneira como Deus deseja, vocês estarão agindo de forma mundana. Vocês estarão roubando, destruindo, matando as pessoas que Deus levantou diante de vocês, a fim de receberem mais do Evangelho, mais da experiência divina. Bom, alguma dúvida? Eu falo muito, né? Então, a fé bíblica ou verdadeira nos leva a colocar tudo o que somos e temos neste mundo em segundo plano. Por quê? A fim de conhecermos e nos comprometermos com a vontade de Deus. É isso que a fé faz. A fé tem que levar você a um compromisso. A fé, primeiro, ela diz que você está morto. O que é isso? A fé diz que você está separado de Deus. E então você diz, mas como separado de Deus? Eu acredito. Mas você não está sendo dirigido por Ele. Então a fé manda que você examine, avalie duas áreas da sua vida. A sua espiritualidade, se é verdadeira ou não. E a sua vida moral. Se você se enoja de determinadas coisas, ou sequer liga, ou é até atraído por determinadas cenas, lugares, ambientes, literatura, vídeos, etc. A sua vida produz edificação dentro de casa, fora de casa. Os seus filhos olham para você e notam que você é um homem e uma mulher de Deus. Eles questionam alguma coisa sobre Deus com você, ou eles não têm chance? Porque muitos filhos olham para os pais e não veem nada de Deus neles.
Então não vou perguntar nada sobre Deus, porque o que eu vou perguntar de história para um professor de matemática? Ou então o que eu vou perguntar de Jesus para uma sexóloga? Mohamed Patachó. Então, vamos lá. Ih, tá vendo? Castigo. Dá um toque aí, por favor. Então vejamos. Deixa eu ver se tem bateria. Não está funcionando. Foi. Diante de tudo isso que eu compartilhei com vocês, vamos lá. Nós lemos um texto bíblico, não lemos? Do 24 ao 27. E nós vamos ler cada versículo desse de novo, mas eu vou tentar dar a vocês algumas explicações no meio deles. A primeira coisa, saiba quem você é em Deus. Porque no mundo você sabe quem é. Eu não disse agora. Advogados, fiquem em pé. Professores, podem ficar em pé. Costureiros, fiquem em pé. Pedreiros. Corintiano, lambam o chão. Então, corintianos, arrastem-se. Então, veja lá. Então, veja bem. Eu posso pedir para vocês ficarem em pé. Aí eu pergunto, em Deus, que tipo de advogado você é? Em Deus, que tipo de professor, pedreiro, pai, mãe, filho você é? Existe uma diferença daquele que vive pela fé, que está dentro de um processo, e daquele que vive pelos seus próprios conceitos, pela sua teoria. Então saiba quem você é em Deus, a fim de não ser dominado pela sua condição social. Às vezes você acaba sendo mais advogado do que homem de Deus. Às vezes você acaba sendo mais mamãe do que uma mulher de Deus. Mais papai do que um homem de Deus. Às vezes eu posso ser mais orador do que uma voz de Deus. Às vezes eu posso tentar ser melhor recebido do que entendido. Muitos pregadores têm uma grande preocupação: serem aceitos, em vez de serem entendidos. E isso é um grande problema, porque aquele que quer ser aceito, ele sempre está falando o que as pessoas gostariam de ouvir. Mas aquele que quer ser entendido, ele vai explicar o que as pessoas precisam ouvir. Há dois tipos de igreja: aquela em que você vai e ela se transformou num encontro social. Tudo é igual. Rodízio de chuchu. Passa o espeto, o gosto é igual. Quente ou frio é chuchu. Então, toda vez que você se reúne, é igual. Não mexe com sua moralidade e com sua espiritualidade. Você vive a vida e diz: esse é o melhor lugar que eu tenho para ir.
Lógico. Toda criança gosta de playground. Mas quando ela começa a crescer, ela vai ter que trabalhar. E lá na frente do computador, não existe balança. Não existe patinho. Não existe bambolê. Ou não é? Então ela tem que se tornar uma pessoa séria. Você tem que ser um cristão sério, sem perder a alegria. Muito bem. Por que eu estou dizendo que você tem que conhecer a si mesmo em Deus? Porque no verso 24, nós vemos que Moisés desprezou a sua condição social ao entender quem era. E eu vou colocar aqui, aqui. Veja lá. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, repare a expressão que eu, por minha vontade, grifei. Coloquei em fontes versaletes e ainda grifado, sublinhado. Não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Isto é, ele não quis se manter como, ser chamado por, ser mencionado como egípcio. Porque egípcio ele não era. Ele vivia no palácio, fazia parte da família. Você lembra que ele foi achado no rio? Mas quem o criou? A mãe dele. Porque Deus, na sua onisciência, escolheu aquele garotinho. Sabia que ele iria escapar da morte. Mas, por que Deus permitiu que dezenas ou centenas de outros meninos fossem lançados aos crocodilos no rio Nilo? Deus é injusto? Não, não é. Mas não é uma resposta difícil de se encontrar a esta pergunta? Há certas coisas, meu querido, que você só confiando em Deus. Isso tanto é verdade que Salomão disse: Deus colocou a eternidade no coração do homem e não a explicação de tudo que ele faz. Então, se você se aborrecer com o que Deus faz e tirar os olhos da eternidade, você vai se afundar. As coisas reveladas são para nós. As coisas que Deus omitiu são para Ele. Então procure viver sobre aquilo que Deus já lhe deu. Eu disse terça-feira, há certos cristãos que ficam o tempo todo correndo atrás de alguma visão de anjo, para que algum anjo se lhe aproxime e lhe diga alguma coisa do céu. Eu acho que se eu fosse um anjo, eu viria levitando, porque vamos parar com essa coisa que todo anjo tem asa, porque não tem. Então eu apareceria e diria assim: pratique a Bíblia. Tudo que você precisa está aqui. Como é que você pode subir numa montanha e achar que lá o chão vai brilhar e você vai querer ouvir um anjo, a voz de Deus na figura de um morcego que passa? Então, se você não é capaz de ler a palavra de Deus, como é que você vai saber que é Deus falando com você?
Se você está numa igreja onde não se ensina a Bíblia, você nunca vai saber que Deus fala com você. É impossível. Se você arruma uma namorada e você fica só do lado dela e ela do seu lado, vocês só se olham. Vocês não conversam sobre suas questões pessoais. Vocês não são lógicos. Não discutem espiritualidade, projetos, objetivos, planos, propósitos. Quando você vai conhecer essa pessoa? Nunca. Vamos supor que você nunca ouviu a voz dela. Aí um dia ela liga. Oi, sou eu. Eu quem? Sua namorada. Mas vamos supor que não seja ela. Seja outra moça. E ela pede que você faça uma tremenda estupidez. E você é tão gamado naquela silenciosa, que você vai e faz. Eu sei que é uma ilustração idiota da minha parte também. Mas é assim que funciona. Se você não conhece a personalidade de uma pessoa, chega alguém e diz assim: hoje, se você tiver 5.000 reais, Deus está me mostrando, hein? Faça um empréstimo esta semana no banco e traga 5.000 aqui, porque Deus vai fazer, vai devolver 30.000. E você vai lá de bobeira e faz. É enganado. Você fala, olha, não diga assim, com tamanha interjeição ou interrogação. Por quê? No desespero, cuidado, você às vezes é capaz de qualquer bobagem. Então, Moisés vivia no palácio, fazia parte da família real, desfrutava de mordomias, e de repente, para espanto geral, eles não querem mais ser chamados de filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele se dobrou diante da soberania divina. Ele reconheceu quem era. Mas o que o fez levar a isso? O ensino da sua mãe. Quando ele era pequenininho. Até que ele fosse desmamado e um pouco crescido, a sua mãe, Joquebede, plantou todas as sementes divinas no seu coração, tudo que podia. Ela foi incansável. Foi uma mulher de Deus. Ela construiu a sua personalidade. E a personalidade de uma criança é construída até 4, 5, 6 anos. Depois, se o trabalho for mal feito, qualquer vento de ensinamento dobra essa pessoa. Deus pode tirar então esta criança das mãos de sua mãe. De novo ela chora. Você sabe lá o que é uma mãe colocar uma criança num cesto e empurrar no rio Nilo cheio de crocodilos? E depois essa criança volta aos seus braços. Ela diz: obrigado, Senhor, mas é por pouco tempo. Eduque-o. Ela educa, gasta tempo, beija, anda com ele no colo, para cima e para baixo, canta músicas, cantarola, ora com ele, apresenta diante de Deus, dorme com ele, abraça, sente o seu calor.
e de repente ela tem que entregar aquela criança para nunca mais vê-la. E ainda há uma cultura que ela odeia, nojenta, mundana, contrária a Deus. Ela deve ter questionado: Deus, o Senhor mandou ensinar todas as coisas, agora ele vai para o mundo idólatra, para o mundo perverso. Mas você não vê Joquebede fazendo isso. Você vê uma mulher na Bíblia, triste, é lógico, deve ter ficado, mas confiando na onisciência divina. Muitas pessoas dizem: Walter, se eu possuísse mais tempo, uma condição social, econômica melhor, eu serviria a Deus. Mas na minha condição está difícil. Está difícil? Não brinca. Não fica dizendo que você não pode porque não tem dinheiro, porque você não tem uma condição, você não é influente. Porque a pessoa que serve a Deus é aquela que se descobre nele. E Deus usa todos aqueles que conheceram a sua mensagem. Deus nos coloca em certos lugares, não importa onde, para que nós o sirvamos. Jesus certa vez disse o seguinte, em João 17, a partir do verso 14. Veja o que ele diz: eu lhes dei a tua mensagem. Jesus está fazendo o que aí? Ele está orando pelos seus discípulos. Ele está próximo do fim da sua vida. Ele está bem no fim. Eu lhes dei a tua mensagem. Repare a conjunção. Mas, o que aconteceu? O mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Moisés não era daquela corte, ele vivia lá, mas ele percebeu, pelas sementes que a sua mãe plantou no coração, que ele não podia fazer parte daquilo. Aquilo não era ele, e ele não era aquilo. Jesus, que está em nosso meio aqui, porque ele é onipresente, ele está com aqueles que se reúnem em seu nome, mas não está com aquele que se reúne por interesses pessoais. Aquele que quer se submeter ao seu governo, receberá dele provisões, mas aquele que não se submete receberá advertências, orientações. Moisés recebeu uma mensagem e no tempo certo ela explodiu no seu coração. Você não determina quando uma pessoa irá se encontrar com Deus. O seu trabalho é semear. O seu trabalho é falar. Algumas pessoas aqui às vezes me provocam tristezas, porque eles sempre caem no mesmo erro. Dá vontade de desanimar. Mas um homem de Deus não pode pensar assim. Eu preciso falar e falar e falar. E se você tiver coração, você vai ouvir. E eu acredito que em algum momento, Deus vai dizer, é agora. Você não faz a hora, como diz a canção. Porque o evangelho não é política, não é guerrilha. O evangelho é todo dominado por Deus. Ele faz a hora.
Ele é o Senhor do tempo e da história. Antes de você nascer, Deus escreveu sua vida. Totalmente. Mas pode ser que você esteja vivendo a história que você está escrevendo. Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Para Moisés, Deus pediu que ele saísse de lá. Por quê? Moisés era um líder que conduziria todo aquele povo a uma terra chamada Terra Prometida, porque Deus deu uma terra física para Israel. Mas nós não temos a promessa de Deus de uma terra física. Nós temos a promessa de Deus da eternidade. Não existe uma promessa de Deus de você ganhar dinheiro porque confia nele. Não existe uma promessa de Deus que você vai escolher a melhor pessoa do mundo porque frequenta uma igreja, porque fez uma corrente, porque fez uma campanha, porque deu dinheiro para um missionário ou um pastor qualquer. Não existe. Como que você descobre essas coisas? Como você descobre um caminho que Deus começa a lhe dar capacidade para melhorar sua condição, ou se manter na que está? Porque Deus fez o rico e o pobre, cada um para um determinado fim. Mas se Deus escolheu você para ganhar mais, como você vai descobrir isso? Fazendo corrente? Não. Obedecendo o que Ele lhe pede. Primeiro você tem que saber quem você é. Porque quando você tiver mais do que tem, sem entender quem você é, você se tornará um perigo à sociedade, à sua família, a si próprio. Você envenenará pessoas. Você, em vez de trazer construção, trará destruição, amargura. Você conduzirá pessoas a caminhos errados, que se afastarão de Deus e se perderão. Jesus não pede que nós saiamos do mundo, mas que sejamos guardados de quem? De Satanás, o maligno. O maligno influencia pessoas. Pessoas que o têm por pai, porque querem ser iguais a ele. Na época em que Jesus andou entre os homens, ele encontrou líderes religiosos que disseram: nós temos pai Abraão, nós somos descendentes do pai Abraão. E Jesus disse: vocês não têm Abraão por pai, mas o diabo, porque vocês fazem o que ele pede e tem prazer em fazer a vontade dele. O diabo não obriga você a ser mundano. Você é mundano porque quer. Se ele o levasse por cabresto, se ele o levasse como escravo pela força, você não seria culpado por nada. Mas porque você gosta de fazer o que é errado, porque eu gosto de fazer o que é errado, então eu mereço ser julgado. Eu mereço a justiça de Deus. Então eu me esforço para chegar diante do Senhor e pedir seu perdão e sua graça, para que eu não seja lançado no inferno, para que eu não seja um fantoche, um marionete na mão do maligno, para que a minha mente, os pensamentos que lá estão, sejam construídos de uma maneira digna,
a fim de que pessoas, ao estarem na minha presença, possam se sentir bem, edificadas, pois a minha vida terá alguma utilidade divina nelas. Jesus ainda diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Isso é uma afirmação que ele faz diante de Deus. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão dentro de um sistema que se opõe contra Deus, mas vocês não fazem parte dele. Vocês não fazem mais parte dele. Então ele diz: como? Que eles sejam teus. Teus de quem? De Deus. Por meio do quê? Da verdade. Não é de métodos. Não é de corrente. Você me desculpe. Outro dia alguém disse: eu sou universal. Você não é nada enquanto você afirma isso. Quem te ensinou isso vai ser responsabilizado seriamente perante Deus. Você jamais deveria fazer esse tipo de loucura, de expressão. Aquele que é de Deus deveria: eu luto pela verdade, eu defendo a verdade, porque foi a verdade que transformou a minha vida. Foi a verdade que me aniquilou, que mostrou a mim que eu não era nada, que eu vivia de modo fugitivo de Deus, vivia em rota de fuga, mas a verdade bateu contra a minha cara, e eu caí, me levantei, e me encontrei com Jesus, a verdade e a vida, e a partir daquele instante, Ele se tornou o meu caminho. A mensagem tem que ser a verdade, porque Jesus disse: a tua mensagem é a verdade. Então, meus irmãos, nós estamos em uma condição que Deus estabeleceu, mas quando você recebe a mensagem de Deus, repare como tudo muda. As pessoas começam a ter ódio de você, porque você ama o Senhor. Você é um advogado, mas comece a agir como um filho de Deus, e você vai ver o que os seus colegas vão lhe dizer. Você é um professor, haja como um professor de Deus, e você vai ver como os seus colegas vão lhe tratar. Vocês não vão acreditar no que eu vou lhe dizer, mas pelo amor das misericórdias de Deus, acredite. Eu estive muitas vezes em reuniões de pastores, e quando agi como um homem de Deus, fui zombado, caçoado, e qualquer um, eles começavam a dizer: ó o santarrão, ó o fanático. Fanático por querer aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, gastar tempo com a Bíblia. Qual é a minha obrigação? Fanático por me sentar sozinho, por me isolar, para querer ter um tempo com Deus, lendo a Bíblia, conversando, meditando. Uma vez eu fui pregar numa cidade no litoral, e eu estava com o filho do pastor, e a reunião estava se desenvolvendo, e estava chegando a hora de compartilhar. Vocês estão comigo ainda? Está chato ou não? Espero que não. Então, eu disse: mas cadê teu pai e tua mãe? É que é a última parte da novela. Eu falei: o quê? É que eles estão assistindo a novela.
A novela é... Ah, tá. Aí ele disse para mim, talvez você não entenda, mas é da novela que ele tira os exemplos para pregar. Não parece lógico? Porque quando você vai ao cinema, ou assiste uma novela, ou um programa de televisão, se você for ficar bem atento, você vai descobrir as nuances do mundo. Você vai descobrir onde o mundo está, o que ele quer, quem ele é. Você até descobre qual vai ser a próxima moda. O cinema, você não sabe, mas muitos costureiros investem em filmes, jogam um bom dinheiro para que determinadas cores apareçam mais, porque a sua nova coleção vai apresentar aquelas cores, e uma mensagem subliminar é colocada na sua mente. Aí, quando vem aqueles uniformes, todo mundo está pronto, isto é, aqueles que fazem parte daquela galeria, daquele círculo. Enfim, no entanto, onde eu tenho que adquirir informações? Na palavra de Deus e em conversas com pessoas. Eu não posso ser um pastor digital. Eu gosto muito de mensagens do WhatsApp, mas prefiro mais conversar pessoalmente. Pode ser ter por telefone. Prefiro ouvir tua voz, porque você vai expressar o teu sentimento. Você vai expressar quem você é. E eu vou poder falar olhando nos teus olhos, e você nos meus. Veja a cor dos olhos meus. Então, mas não é incrível isso? Deus me colocou numa posição. E se eu agir como um homem de Deus, as pessoas vão zombar. Vou dizer outra coisa. Alguns irmãos aqui ficam chateados quando eu ensino a Bíblia. Ficam bravos. Ele fala direto. Como você quer que eu fale? Assim? Imagine, quando nós tratamos de um texto, não tem como fugir das coisas que estão lá. Nós estamos num mundo onde, momentaneamente, não estamos livres do poder e da presença satânica. Por isso que Jesus disse, não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal, porque nós não estamos longe do alcance, do poder, da influência do mal. Basta um segundo, um deslize, e nós construímos uma montanha maligna. Como é triste, às vezes, perceber que vocês brigam entre vocês. Simplesmente por mal entendido. Porque vocês não têm paciência. O que o irmão falou? Não falei nada. Aí daqui a pouco você vê, desculpa, eu pensei. Mas olha o estrago que já foi feito. Olha as pessoas que assistiram aquela cena. Nossa, é da igreja. Lembra? Então, por que nós não somos mais pacientes? Porque nos entregamos ao mal.
é mais fácil. Porque antes de Cristo, quem nos dominava? Quem nós éramos? Por mais bonzinhos que fomos, éramos filhos do mal. A nossa identidade era má. Má por comissão ou má por omissão. Ou você fazia coisas que eram ruins, ou deixava de fazer o que deveria ser feito. E isso é o mal. E Jesus diz: guarde-os disto. O mundo sempre vai imprimir em nós um estilo de vida que difere ao de Deus. E ele vai usar o quê? A educação, a família, relacionamentos e o lazer. Esta semana perguntaram à candidata Marina, a mesma que disse em Minas Gerais: não quer envergonhar o povo de Deus. Mas a senhora já envergonhou há muito. Porque por fora a senhora é vermelha e por dentro o sangue deve ser cor de clorofila. Vive na Amazônia, só fala de bicho. Então, como é que a senhora diz que é de Deus e se associa com marxistas? Pergunta a ela sobre aborto, ela diz: não, precisa ter uma conversa popular. Que conversa popular? Só tem que ter identidade. Ou é ou não é. Que conversa é essa? Que negócio é esse o povo? Eu não converso com classes, eu converso com o povo. Que conversa estranha, dona Marina? Que conversa populista é essa? Socialista? Sem vergonha! Para vocês verem. Você, cristão, não tem mais uma identidade mundana, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em segundo lugar, cuidado com a ambição insana para as riquezas, pois ela pode lhe trazer grandes tormentos. Por que esse conselho? Moisés desprezou a sua condição social, nós vimos, mas ele desprezou a sua condição econômica, egípcia, a fim de sofrer com o seu povo. Vamos ver o que tem aqui no verso 25. Coloquei lá. Ele preferiu sofrer. Sofrer significa ser maltratado com, pertencer a uma comunidade de oprimidos. É isso que quer dizer. Ele preferiu pertencer a uma comunidade de oprimidos. Não é que ele vai escolher um grupo sofredor. O povo dele era oprimido. Ele já diz: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu não pertenço a este mundo, a esta dimensão. Eu pertenço lá. E isso é uma coisa que você tem que fazer e que Deus espera. A quem você pertence? A Deus ou ao diabo? A bondade divina ou ao maligno? Que vida você está expressando ultimamente? Uma pessoa que aceita o processo, o trabalho de Deus, ou uma pessoa que faz tudo no joelho, pela goela, no grito. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, isto é, em vez de considerar como verdadeira alegria o fato de possuir coisas externas. É isso que quer dizer.
Você vê, a pessoa fala assim, a Bíblia. Você imagina se o autor da Bíblia fosse colocar todas essas palavras, você ia carregar a Bíblia assim, ó. Imagine o tamanho. Agora, cabe a mim trazer a você o sentido das coisas, explicar. Então, Moisés, ele não quis considerar as coisas que ele possuía como a sua verdadeira alegria. Ele considerava as coisas que chegaram à sua mão como prazeres pecaminosos que durariam pouco. Enquanto no palácio havia diversão e prazeres, lá o povo de Deus estava sofrendo escravidão, maus tratos, miséria e terríveis sofrimentos. Engraçado que alguns pregadores da atualidade dizem, você é cristão, você é de Deus, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você seja humilhado. Vai pregar isso lá na Índia, vai pregar isso lá no Paquistão, vai debaixo das montanhas do Himalaia e grita, Jesus é Deus. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sem lógica, sem argumento, eu evangelizo no poder. Que poder? É no grito, sem argumentação. Você não está falando com animais. Você chega para o seu cachorro e diz assim, Totó, vamos ter um papo cabeça? Por obséquio. Quando você sentir-se apertado, não faça na sala, escafeda-se para o seu banho, o seu cantinho, que o papai e a mamãe lhe reservou. O cachorro vai olhando assim. Meu pai tá maluco, uau! Então, o que havia lá na corte egípcia, senão muito vinho, bebedeira, sexo, orgias, privilégios e oportunidades? Faça a vontade do rei e você terá oportunidades. Vocês estiveram comigo lá em Éfeso. Lá tinha lugar onde tinha homem com homem, mulher com mulher, lembra? E tinha um túnel dos homens que largavam as mulheres em casa, falavam, vou tomar uma sauna. E ele entrava lá e tinha uma portinha que atravessava um túnel debaixo da avenida principal de Éfeso, que saía lá na Casa da Luz Vermelha. Teve uns irmãos que queriam andar no túnel. Moisés então olha para o seu povo e o compara com a anarquia egípcia. Mais uma vez tem uma convicção interior de que ele não pertence àquilo. Quando você define acerca de quem você é em Deus, essa atitude determinará o que? A sua identidade e os alvos para a sua vida.
Se você não tem definição de quem você é, você não sabe nem para onde está indo. Você está indo numa igreja, então lá é tão legal. Talvez você esteja hoje aqui, você não é obrigado a ficar até o fim aqui da minha conversa. Por favor, você tem todo o direito e a liberdade de se levantar e de sair. E não volte mais. Não, brincadeira. Você pode sair à vontade, pelo amor de Deus. Ninguém tem que ficar aqui forçado, ninguém é escravo de ninguém. Eu entendo, porque eu já fui algumas vezes na igreja de início, e o cara ficava falando, eu levantei e fui embora. Até um dia que Deus me transformou nele. Quem não descobre a sua identidade em Deus, é lógico que vai viver inseguro e amedrontado com tudo. Ouve uma notícia, se amedronta. Você está com a sua namorada e vem o ex. Aí você fica olhando para ele, para ela. Parece limpador de para-brisa. Toma lá, dá cá, toma lá. Toma chocolate e paga o que deve. Toma chocolate e paga o que deve. Então, você fica lá. Você cumprimenta a pessoa. Como é que vai? Tudo bem? Você não tem confiança. Você não conhece com quem você está. Já é um bom sinal. E também você não se conhece, você deve ser um idiota, porque você devia conhecer. Para sair com a pessoa, você devia conhecer melhor. Você está fazendo papel de idiota. E aí o cara que está lá do lado fica achando graça, ele está te assustando, ele se sente superior. É o que todo ser humano quer, sentir superior. É isso. Deus diz para você tomar muito cuidado, para não buscar riquezas de maneira insana. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo o seguinte: os que querem ficar ricos, isto é, que têm a riqueza como seu maior propósito, caem em pecado, ao serem tentados. É lógico, tem muita gente, o diabo está me tentando, o diabo está me tentando. Não, não é o diabo que está te tentando, é você. Quem dá a saída do jogo não é o juiz, é o jogador. O juiz apita, se você escutar, você chuta. Aí depois ele vai atrás de você, o juiz vai estar que nem louco, aquele cara de preto, vem atrás, com apito, igual o pai de disciplina, que o Crica. Então, veja bem, é você que demonstra o que quer. Aí os demônios vão atrás de você, preparar o ambiente. Você quer bagunça? Ele vai dar bagunça. Muito bem. Cai em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Então você tem que imitar alguém. Não sei de nada, não conheço ninguém, nem sei por que estou aqui. Sabem de quem eu estou falando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, diz ainda, pois o amor ao dinheiro, isto é, a avareza, é uma fonte de todos os tipos de males, isto é, perversidade, corrupção, maldade, destruição, veneno. É venenoso, é destrutivo. Desculpe, eu coloquei no tempo errado ali, às vezes a cabeça não funciona. Mas a Luciana está aí para corrigir. Então, veja lá.
você imprime a sua vida sobre a avareza, é isso que vai dar. Não tem erro. Não tem erro. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. O que elas fizeram? Trocaram a verdade pela mentira, o certo pelo errado. E encheram, isto é, poluíram sua mente, a sua vida, com sofrimento, isto é, com tormentos e tristezas. É isso que fizeram. Então o que Deus espera? Que você seja perseverante em Cristo. E saiba que a sua perseverança em Cristo lhe trará transtornos, porque as pessoas não vão desejar. Imagine eu ensinando aqui, explicando para você a verdade, e você, não acostumado com essas coisas, você diz assim, nossa, que chato. É mesmo. Imagine, eu entro na escola e chega a professora e diz assim, bom dia, matemática. E eu digo, o que é isso? E ela vem com as colunas, 1 mais 1, 2 mais 1, 3, e eu lá sei. E depois vem vezes, menos, dividir, Jesus, aí vem parente, colchete, chave, potência, X, Y, igual, Jesus! Mas não aprende para ver. Aí você vai fazer um teste. Você vai ver. Foge da escola. A perseverança em Cristo traz transtornos. O próprio apóstolo Paulo diz, todo aquele que quer servir a Cristo de coração piedosamente vai sofrer perseguição. Mas é melhor você sofrer por amor a Cristo do que sofrer no inferno, por ser lançado lá, pelo fato de ser uma pessoa descompromissada e desobediente. Então, seja perseverante em Deus e ande pelo caminho. Eu coloquei caminho com C maiúsculo, porque quem é o caminho? Jesus, que o levará à eternidade. Moisés desprezou o seu destino na corte egípcia, mas não desprezou o destino com o seu povo, as recompensas de Deus. No verso 26 está escrito, ele achou que... Falta esse mais um verso, dá para ir? Vocês estão gostando? Ó. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias. Mas quem falou para Moisés do Messias? A mãe dele. Mas no tempo... O Messias só veio 1500 anos depois, mas já falava lá? Como nós falamos hoje, 2000 anos depois que ele veio. Era muito mais difícil falar daquele que viria, como também não é fácil de falar daquele que veio, porque você acende a TV, liga a TV, acende era a época do tubo, do celino. Mas quando você liga a TV, certo? Lembra acender a televisão? O artista, ele ligou aí, e a imagem ia aparecendo, algumas pessoas lembram disso, não é? Preto e branco, né? A televisão era desse tamanho e a tela era assim. O artista ia aparecendo assim, parecia que ele ia levantando da tumba. Vocês estão aí na sala? Espera um pouquinho, vou levantar. Vai começar. Começava o repórter Écio, era uma coisa, rintintim.
Era uma coisa maravilhosa. Hoje você me manda o Nelson Ned cantando, imagina, cantando em inglês, espanhol, francês, que loucura. Então veja lá, não é fácil falar do Messias, mas é dele que nós temos que falar. Então ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos onde? Na recompensa futura. Isto é, ele fixou os seus olhos nas recompensas da eternidade. Moisés não esperava receber muita coisa aqui, mas Deus deu a ele. Deus não vai abandonar você. Mas se você ficar com essa ideia de que você tem que toda hora ficar olhando para o presente e vivendo o seu presente, você vai perder a eternidade. O seu presente deve ser governado pelo modo como você enxerga o seu futuro. Se você não vê a eternidade, você faz o que bem entende no presente. Você vive do jeito que quer. Se você não está preocupado onde você vai morar, depois que você fechar os seus olhinhos azuis, verdes, sei lá, castanhos, negros, cor de mel. Depois que você fechar esses olhos, onde que você vai morar? Se você não está preocupado em saber onde você vai morar, você vai viver de qualquer jeito agora. Olha uma pessoa que vive de qualquer jeito, pergunta para ela sobre a eternidade. Ela fala, quem é essa senhora? Há muitas pessoas que têm religião. Sim, tem religião. Mas não permite que Deus dirija suas vidas. Eles creem em Deus, mas não têm comunhão com Ele. Eles creem na obra de Jesus, mas não se comprometem com o Evangelho. O modo como você vive para alcançar a eternidade determinará o seu estilo de vida no presente. Se eu sou um pastor que quero ver vocês salvos em Deus, eu não vou ficar pregando para vocês ficarem ricos. Eu vou dizer, se vocês ficarem ricos, sejam pessoas prudentes e sábias. Não sejam avarentas. Porque se vocês se amarrarem e não colocarem isso em segundo plano, vocês não vão levar para a eternidade o que vocês conseguiram aqui. Mas pelo menos eu vou deixar para os meus filhos. O mundo vai acabar, meu filho. Eu fico vendo a minha netinha lá na... E a Michele, mamãe te ama. E todos nós amamos uma criancinha novinha assim. Não queríamos que ela crescesse nunca. Não é? Você não queria ficar toda hora... A Denise não deixa eu ficar beijando. Eu beijo escondido. Então... Aí veja lá, qual vai ser o futuro dessas crianças? Se você não ensinar seus filhinhos a serem homens de Deus, você não os terá na eternidade. É isso que você quer? Porque esse mundo vai se tornar cada vez pior. Então, Davi, no Salmo 139, diz, versículos 23 e 24, ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado. E agora? E guia-me pelo caminho eterno. Você vê a preocupação do homem de Deus. Quando ele olhou para o presente, ele encontrou quem?
uma mulher nua, se banhando no quintal, em frente à minha varanda. Ela é linda demais. Ela é linda demais. Ele cantou e aí chamou a mulher de Urias. E depois, quando descobriu que ela estava grávida, ele chamou Urias, falou: Urias, eu vou te dar um descanso, vai lá, fica com a sua mulher. Urias era tão obediente a Davi, que no dia seguinte: Urias, você dormiu com a esposa? Como é que foi? Não, dormi no capacho da porta da entrada. Eu não vou me sentir bem com os meus soldados lutando lá e eu aqui dormindo com a minha mulher. Davi diz: a casa caiu. Muito bem. Por fim, digam graças a Deus. Viva para agradar a Deus. Confie na sua proteção e seja corajoso. Por quê? Porque Moisés desprezou a fúria do faraó. Foi uma atitude de fé. Ele quis agradar a Deus e não ao homem. Olha o que diz o verso 27. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei. E continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Agradar o faraó seria uma grande conveniência. Agradar o mundo, os corruptos, safados, bandidos, é uma grande conveniência. Você fica amigo dessa turma, você vai ter oportunidades. Mas quando você diz para ele: você está errado, as suas oportunidades acabam. As portas se fecham. E eu pergunto: o que é mais importante, agradar a Deus ou a um sistema que o desagrada? Você tem que escolher. Para Moisés, agradar a Deus foi melhor. Quando você anda com Deus, você será fortalecido, encorajado, animado. E quem vê uma pessoa assim, percebe logo, essa pessoa ela anda como que está vendo Deus. Embora literalmente você não o veja, porque ele é espírito, mas quando você o obedece, é porque você o vê lá dentro. É isso que ele está dizendo, como vendo o Deus invisível. Ele andou de tal forma com Deus, que ninguém podia dizer: ele não anda com Deus. A mente dele, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, só pode ser uma pessoa de Deus. Nós temos um exemplo. Nicodemos se aproxima de Jesus à noite e diz: mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier da parte de Deus. Ele viu. Mas deve ser duro alguém chegar para um outro e falar assim: puxa, você é daquela igreja, mas como você é fofoqueiro, hein? Como você é porco, hein? Moralmente falando, hein? Você não vale nada, hein? Eu não quero amizade com você, não. Aí ele chega na igreja e vai dar testemunho. Eu fui rejeitado. Mas ele não conta que ele é um imundo moral, espiritual, vagabundo, sem vergonha. Ele conta que está sofrendo. E os irmãos olham e vão orar por aquele demônio. Porque nós não olhamos não observamos o que as pessoas produzem. O apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, verso 7,
Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, isto é, tímidos, covardes, medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, isto é, virtudes, riquezas espirituais e de amor, boa vontade, gracioso, generoso, graciosidade, generosidade. Você tem um coração aberto, você quer ajudar as pessoas. E nos torna também prudentes, mentalmente controlados, estáveis. Porque você não pode sair por aí abrindo a mão para todo mundo, você não pode ir abrindo a sua casa para todo mundo, você não pode abrir sua vida para todo mundo. Porque senão você vai entrar num enrosco. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. A minha esperança é que nós tenhamos a mesma coragem e a fé de Moisés. Que nós desfrutemos, seguindo o seu exemplo, das recompensas futuras de Deus. Porque tudo que Deus nos promete no céu dos céus está além dos nossos sonhos e imaginações humanas. Eu espero que eu tenha sido útil à sua vida esta noite, porque agora passaremos uma semana sem nos vermos. E essa 1h30 foi tão pouco para um prazo tão longo como este. Mas o meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e te dê a paz. E que o Senhor nos conceda a sua graça, e que nós possamos sempre desfrutar da tua bondade, ó Deus. Abençoe cada vida e as nossas ofertas, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém. He